Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos mais uma vez para darmos continuidade à nossa catequese sobre o quinto mandamento da Lei de Deus, não matarás, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos o assunto doloroso, o argumento triste, mas também importante, porque precisamos tratar, já que o assunto é quinto mandamento, não matarás, a questão do suicídio. E hoje vamos fazer uma pergunta bastante oportuna, necessária também. Uma pessoa que comete os suicídios, já sabemos do ponto de vista material, é sempre pecado grave. A matéria, isto é, tirar a vida, sempre será uma matéria gravíssima. Portanto, o suicida materialmente comete um pecado mortal, um pecado gravissimamente gravíssimo. Mas e do ponto de vista formal, ou seja, o que se passa na cabeça dele, na sua capacidade de entender e de querer na hora em que ele comete o suicídio. Como julgar a moralidade do ponto de vista formal de um suicida? Responde o parágrafo 2282 do Catecismo da Igreja Católica. Perturbações psíquicas graves, a angústia, ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Todo ato humano tem que ser um ato livre. Quando a liberdade está comprometida, a responsabilidade da pessoa é diminuída bastante. E há elementos, tanto internos como externos à pessoa, que podem comprometer a responsabilidade da pessoa, ou seja, diminuí-la, ou seja, atenuá-la. Aqui a Igreja muito sabiamente cita alguns distúrbios psíquicos graves. A nossa psique pode ser alterada, pode ser perturbada por N situações, profundas aflições, tremendos sofrimentos, estado de uma ansiedade, de um pavor, de uma angústia inimagináveis. E o medo da provação, a situação de um sofrimento num nível quase que insuportável, que nos coloca no limite entre a sanidade e a insanidade, entre a lucidez e a loucura. Tais elementos podem atenuar a responsabilidade da pessoa. Porque para que exista um pecado grave do ponto de vista formal, é preciso que a capacidade de entender e a capacidade de querer não tenham sido afetadas. E se são afetadas gravemente, ou seja, você age por coação, você age contra a sua liberdade, ou essa está gravemente comprometida, ou a capacidade de compreender, de articular as ideias, as coisas, os pensamentos, nós não conhecemos a nós mesmos. E há situações limites em que não se pensa direito, em que quase que nos jogamos no abismo da loucura, da insanidade, da insensatez. E só Deus Todo-Poderoso é quem sabe julgar naquela hora decisiva de quem está cometendo aquele ato tresloucado, se de fato aquela pessoa agiu conscientemente, agiu livremente, agiu com aquele propósito sereno que se espera, que se exige num ato humano normal, digamos assim. E se tais elementos influíram a decisão, o ato louco tresloucado, diz a Igreja, esse ato, essa pessoa tem a sua responsabilidade diminuída, a gravidade do pecado é atenuada. De qualquer maneira, só Deus Todo-Poderoso é quem pode julgar o grau de responsabilidade, de imputabilidade do suicida naquela hora decisiva.